Hora de conversar com Juliana Rosa, que está animadíssima, afinal de contas hoje é super quarta, anúncio de juros no Brasil e nos Estados Unidos, e é algo que pelo menos aqui no Brasil as apostas são apostas informais, tá? Eu acho que não dá para apostar em aumento de taxa de juros. As apostas são que a gente vai ter um aumentozinho mesmo, né, Ju? Bom dia para você. Bom dia, essa quarta promete, viu, Megali? Bom dia para você, para Carlinha, para Sheila. Bom dia, Bom dia Ju. para o nosso ouvinte. É uma super quarta mais animada do que o normal, viu? Porque pela primeira vez os Estados Unidos devem cortar juros desde o início da pandemia em 2020. E aqui no Brasil deve ter alta de juros. A previsão é que aqui no Brasil a taxa Selic, que é referência para o sistema financeiro, saia de 10,5% para 10,75%, um aumento de 0,25 ponto percentual. Nos Estados Unidos, há a previsão majoritária de um corte de 5,5% para 5% na taxa de juros nos Estados Unidos. E por que tem essa diferença, né? Por que cada banco central está indo para um lado? Primeiro que são economias completamente diferentes e são momentos diferentes. Não é a primeira vez que acontece de cada um ir para um lado e provavelmente não vai ser a última. E por quê? Aqui no Brasil, a gente vive uma situação de economia muito aquecida, crescendo aparentemente acima do seu potencial. Então, o consumo cresce de forma forte, mas a oferta de produtos e serviços não acompanha o crescimento do consumo. Então, isso tem gerado inflação, tem risco de a inflação desse ano ultrapassar o limite da meta do governo de inflação, que é 4,5%. Porque você imagina que o consumo cresce e mesmo que a gente não tenha capacidade de produzir, produto, por exemplo, é mais fácil de dar conta. A importação aumentou muito no Brasil. Só que serviço, nem todo serviço a gente consegue importar. Cabeleireiro, por exemplo, você não consegue importar todo tipo de serviço. Então, é principalmente nessa parte de serviços que tem uma inflação bem impressionada. A parte de produtos, ela nem é tão preocupante, ela está até abaixo dos limites ali da meta, mas essa parte de serviço, ela está em patamares elevados. E nos Estados Unidos, a situação é completamente oposta. A economia lá está desacelerando e a inflação está cedendo. Então, você tem essa aposta aí nos Estados Unidos de corte de juros, que não seria o primeiro, seria então um corte de meio ponto percentual hoje, saindo de 5,5 para 5. Teria mais cortes até dezembro, se fala aí que pode ter um corte no total esse ano de até 1 ponto, então hoje 5,5 pode cair até 4,5, caindo mais ao longo do ano que vem. Então, uma coisa que vai se relacionar com a outra é que o dólar ontem já caiu para 5,48. A previsão, aqui eu recebi várias previsões de consultorias, de bancos e tal, é que o dólar possa chegar a 5,10 no ano que vem. Então, esse dólar menos pressionado, isso vai ajudar a cair a inflação aqui no Brasil. Então, isso vai ser importante, quem sabe, para a gente não precisar fazer um ciclo muito forte de juros aqui no Brasil. A gente, pelas previsões, teria esse aumento hoje aqui no país de 0,25 ponto percentual, teria umas 2 reuniões até dezembro, além da de hoje, e aí o juro poderia subir até 11,25, 11,5. Janeiro, quando deve assumir o novo presidente, o Gabriel Galípolo, o que se espera é que tenha ainda um último aumento, poderia ir para 12% o juro no Brasil, ficando nesse patamar e voltando a cair em meados do ano que vem. Agora, isso tudo pode não chegar a esse juro tão forte aqui no Brasil, caso a gente consiga pegar carona nesse bom momento agora de queda de juros nos Estados Unidos. A gente precisa, na verdade, aproveitar essa oportunidade, tirar o pé um pouco do acelerador, né? Não é derrubar a economia, ao invés de economia ficar crescendo muito acima do seu potencial, melhor crescer 3 do que crescer 4 e a gente depois não conseguir sustentar. Por isso tem essa pressão aí para o governo segurar gasto, porque não adianta, Megali, Carlinha, Sheila, a gente ver, é sempre assim no Brasil, né? Quer colocar a carroça na frente dos bois e depois a gente não consegue sustentar o crescimento. Então, o que se espera não é nada muito dramático, que o Brasil consiga seguir crescendo nesse ritmo aí dos 3%, um pouquinho abaixo, fazer uma calibragem para a gente sustentar esse crescimento. Muito bem.
Juliana Rosa volta com outros números e análises amanhã. Aliás, amanhã muita repercussão, né, das decisões dos bancos centrais. Boa quarta-feira para você. Boa super quarta, Ju. Até... E tem os detalhes, amanhã teremos os detalhes. Se foi unânime, né? Se teve divisão dos diretores. Aí amanhã tem as fofocas todas. Muito pra gente discutir. Um beijão, até. Beijo.